O Diário do Transporte faz uma cobertura especial na COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas aqui em Belém do Pará. A gente está nesse momento na Green Zone, que é o espaço verde, são vários estandes, vários locais sobre diferentes temáticas relacionadas à sustentabilidade. E o Sistema Transporte da CNT, a Confederação Nacional do Transporte, tem um dos maiores espaços onde são discutidos projetos, iniciativas, exemplos para que a mobilidade, seja de cargas, seja de pessoas, urbana, rodoviária, metropolitana, seja cada vez mais sustentável. A gente teve aqui o painel Descarbonização do Sistema de Transportes e uma das palestrantes expositoras foi a diretora-presidente da Eletra Industrial de São Bernardo do Campo, empresa que produz ônibus elétricos, mas não somente isso, ela faz consultorias para gestores públicos, para operadores privados, para como se implantar a frota de ônibus elétricos e não somente isso, também acompanha depois essa implantação. A gente acompanhou, Helena, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Diário do Transporte. A gente acompanhou sua exposição e para a gente até dinamizar essa conversa, a gente elencou alguns pontos importantes. Um deles é, você acredita que em dezembro de 2026, um pouquinho antes, um pouquinho depois, o Brasil vai se tornar a maior frota de ônibus elétricos da América Latina? Com base em que você fala isso? Com certeza, Adamo. Eu acho que nós demoramos para entrar na eletromobilidade, mas de um ano para cá nós evoluímos muito. Hoje o Brasil já está com 1.158 carros. Carros ônibus em operação. E só a Eletra, hoje a Eletra tem 62% do mercado nacional. Claro que uma forte indústria dos ônibus elétricos, mas temos outras também. E nós temos só de pedido já registrado para entrega até abril, que seria primeiro semestre, 650 ônibus elétricos. A maioria é capital paulista. A maioria é capital paulista. Então, isso nos deixa a certeza de que até dezembro nós ultrapassaríamos, porque o ritmo do Brasil está muito rápido, principalmente a cidade de São Paulo. Então, acho que é um exemplo que precisa ser replicado para o resto do país. É o que o prefeito Ricardo Nunes fez, definiu que vai fazer essa transição da frota para elétrico, proibiu a entrada por lei de novos ônibus a diesel e ultrapassou as barreiras de infraestrutura, de recarga, de garagens e hoje já bateu os 1.000 primeiros ônibus da cidade de São Paulo. Agora, você falou na sua apresentação que São Paulo pode ser considerado um exemplo, mas a gente acompanhou que São Paulo teve vários problemas, infraestrutura, proibição do diesel, todos os sistemas, que lá são 3 subsistemas em São Paulo. O local de distribuição, que são os micro-ônibus, os ônibus midis, né, das antigas cooperativas, tem a articulação regional e tem os estruturais, são os ônibus maiores, né. Principalmente no local, está tendo uma carência muito grande, a frota está envelhecendo. Como que você vê essas derrapadas, digamos assim, que São Paulo teve? Essas derrapadas foram derivadas da falta de infraestrutura e a falta de entrega da energia nas garagens pela Enel. Então, foi-se projetado uma entrega de ônibus, acho que a prefeitura se baseou numa questão de infraestrutura e de energia, disponibilidade de energia, que não aconteceu há 2 anos atrás. Então, esses 2 anos, a indústria patinou, os operadores patinaram, porque tudo isso deteriorou a frota. Mas eu acho que agora, este ano, nos demonstrou que tudo isso está superado. Então, as garagens já têm a infraestrutura, as garagens já têm os parceiros que levam a energia, que constroem a infraestrutura necessária de recarga, os carregadores funcionando. Então, vários passos foram superados.
Então, hoje a energia, a infraestrutura não é mais problema. E nós temos uma indústria nacional, principalmente, que consegue entregar a demanda de troca necessária para a atualização dessa frota sucateada de São Paulo. Então, eu acredito que essas entregas desse ano, e mais os pedidos que já foram feitos e os que estão por vir para o segundo semestre, nós ultrapassaremos com facilidade os 2.000 ônibus elétricos só na cidade de São Paulo. Com certeza, os BES foi uma alternativa que foi buscada pela Prefeitura de São Paulo para sair da dependência da distribuidora. E hoje é uma realidade, nós temos 2, 3 garagens já com os BES instalados. Então, o que são os BES? São containers com grandes baterias de alta capacidade que carregam os ônibus a qualquer hora do dia e consegue, cada BES, eu não sei em números quanto tem, mas depende do tamanho do BES, consegue carregar mais de 30 veículos. E isso não só é importante, é uma solução, claro, provisória para a recarga, porque o mais correto é você ter os carregadores e a chegada da energia pela rede, que é mais barato. Mas qual a segunda preocupação que eu como indústria, como operadora que sou, tínhamos? Quando você tiver 50% dessa frota elétrica, se tem uma queda de energia, qual é o plano B? Você tinha que ter. Hoje você tem. Então, uma questão que é um grande gerador. Então, ele vai ser utilizado também quando tiver falhas na energia ou quedas de energia, ele vai suportar o carregamento de 100% da frota das garagens. O Troll é uma iniciativa da Eletra, uma novidade que a Eletra vai lançar. Já lançou, né? Já temos o primeiro carro, o primeiro ônibus cabeça de série. E ele é um carro que ele distribui a recarga no decorrer do período. Então, ele vai carregando e volta autônomo. Mas, para isso, você tem que ter um corredor exclusivo e uma rede aérea. Mas não é aquela rede que a gente está acostumada de trólebus, que é aqueles cabos que você tem que subir em cima do ônibus, colocar cabo, cai cabo, não. É uma coisa ultramoderna que já existe muito na Alemanha, na Europa e na China, para grandes centros, que você recarrega em um trecho e anda autônomo no outro trecho. Então, a recarga da eletricidade só em movimento. Então, é uma vantagem em termos financeiros, porque você não precisa construir uma infraestrutura, você não precisa ter carregador. Você recarrega, está sempre carregado o ônibus. E ele vai carregando, volta autônomo. Então, você também vai baratear o custo dessa energia, porque você vai carregar durante o dia inteiro, durante todo o seu período de operação. Então, você não concentra isso também no horário noturno, que você tem riscos também de concentrar muito, além de ser mais caro, você pode ter quedas de energia. Então, é um modelo inteligente, mais barato. O ônibus também tem um E você também tem a questão, se você quiser ir meio percurso só carregando, você aperta um botão e ele desce. Não, é tudo automático. Você aperta, é rápido, ele sobe a catenária, aperta o botão e ela desce. Então é uma coisa muito simples e eu acho que vai ser um sucesso no Brasil, principalmente para projetos de BRT com corredor exclusivo. Ele não porque a recarga de oportunidade ela tem que parar. Então, por exemplo, você aproveita janelas operacionais de almoço, de descanso do motorista e consegue, do entrepico, e consegue parar e carregar. Mas nesse caso não, ele carrega quando ele está carregando o passageiro, em movimento. A realidade de cada cliente, de cada cidade, de cada poder público. Por isso que nós criamos a Eletra Consult. Ela vem aí para oferecer a melhor tecnologia, do melhor tamanho, com a maior autonomia, conforme a necessidade da cidade, do cliente, de tudo, né, da capacidade de transporte, porque, como eu disse, os e-trolls, eles são mais leves, então eles aumentam a capacidade de passageiros dentro do veículo, né, porque você tem uma distribuição de peso melhor, então tem várias vantagens.
Então, é a Eletra sempre criando e inovando com soluções criativas para atender melhor cada tipo de cliente. Com certeza, eu acho que agora é o momento mais importante que a gente passou nos últimos 50 anos de indústria, porque o Brasil, como foi citado no painel, perdeu muito. A indústria do Brasil praticamente acabou. Perdeu competitividade, perdeu timing, perdeu o mercado, né? E a China acabou engolindo Brasil, Europa. Então, eu acho que agora, com essa mudança de tecnologia, é a grande chance do Brasil, principalmente no setor de ônibus, porque ônibus também, Adam, você sabe, há 25, 30 anos atrás, o Brasil liderava as vendas de ônibus na América Latina. Hoje, nós perdemos o mercado para o chinês. Então, hoje, se você for para o Chile, para o México, para a Colômbia, todos os ônibus são chineses. Todas as fabricantes hoje parceiras da Eletra são brasileiras. Então, a VEG para os motores elétricos, as baterias são elétricas, a Caio, que é encarroçadora. E tem outras fabricantes também, Marco Polo, que produz no Brasil. E as plataformas Mercedes, que também são brasileiras, a Scania, são as três vizinhas. Então, acho que é uma grande oportunidade. O governo federal está vendo com bons olhos e querendo nos apoiar nessa nova chance de, como eles chamam, de neoindustrialização, né, que é uma reindustrialização do país.